E eu quero que você vá agora lá no livro de Judas. Apóstolo Judas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Olha o que o apóstolo Judas diz assim: irmãos, quando empregava toda a diligência acerca da vossa salvação, foi que eu escrevi para que vocês batalhem diligentemente pela fé. Amém? Então, já que nós cremos e temos a certeza que nós fomos chamados para a salvação, e de fato, quando você reconhece que você foi chamado para a salvação, você vai ter uma vida, uma caminhada a cada dia de estreitamento, de relacionamento e comunhão com quem? Com o seu Senhor, com Jesus. Amém? Uma vez que você sabe que você foi chamado para ser salvo, você vai a cada dia caminhando com sua vida de um crente que é salvo. Você vai caminhando mais debaixo da potente mão de Deus e estreitando essa comunhão a cada dia, porque para isso você foi chamado. E aí veja o que Tiago diz, o que o Judas diz: eu escrevi diligentemente para que exortar quer dizer encorajar. A palavra exortar é chamar a sua atenção, é deixar você atento, é encorajar você, é injetar no teu espírito, é imprimir no teu espírito as verdades da palavra do Senhor, para que você viva tão somente nela. Ele vai dizer assim: eu vos escrevi para vos exortar, para que, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas foi entregue aos santos. Versos 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É importante você estar crescendo espiritualmente para que nós não sejamos enganados, não sejamos induzidos a entrar num caminho desses aqui. Então aqui são aqueles que se introduzem no meio do povo de Deus. Não é para que a pessoa tenha conhecimento de Deus. Não é para a pessoa alcançar discernimento e conhecimento do Senhor, essa estrutura e crescimento espiritual. Mas é para trazer confusão acerca do Evangelho e principalmente acerca da graça do Senhor. Que nada, rapaz, negócio de muita Bíblia, vamos introduzir coisas, vamos colocar. Encorajo aos irmãos que fiquem com tão somente a sã doutrina. O que passar da sã doutrina, rejeite. O que passar da doutrina de Cristo é demônio. Não aceite. É falso profeta, é falso ensino. Você está entendendo? Então, de fato, nós precisamos compreender a nossa chamada e a nossa vocação. Por isso que Paulo diz, aí mesmo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Lembra que nós falamos sobre a mente renovada? Esse coração aqui, é a nossa mente. Iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam compreender acerca do seu chamamento. Que na verdade
Você não é crente porque você um dia levantou a sua mão. Você é crente porque você foi chamado por Jesus. Você foi comprado pelo alto preço. Você foi tirado das trevas para andar na luz. Amém? Você foi chamado para andar na luz. E nós somos do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja, ela é o povo espiritualmente mais forte desta terra. A autoridade da igreja está acima de principados, de potestade, de qualquer espírito maligno, de qualquer espírito imundo, de Satanás. A igreja está acima, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está sentada com Cristo nos lugares celestiais. Amém? Efésios capítulo 12, versículo 6. Assentada com Jesus. Então nós entendemos qual é a nossa posição espiritual. E jamais botar culpa em pessoas, colocar culpa em lugares, colocar culpa em nada. Mas saber que nós estamos aqui e fomos chamados para crescermos mais e mais. Então aqui o apóstolo Tiago está fazendo uma denúncia, está denunciando. Aqueles que se introduzem para fazer o quê? Para transformar em libertinagem a graça do nosso Deus e negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito sério, irmãos. É sério demais. Então, de fato, o que é que a gente pode encontrar hoje? Muita brincadeira com o Evangelho. Muita brincadeira com o reino de Deus. Muita brincadeira com o Evangelho de Cristo. É preciso que nós, eu e você, cresçamos a cada dia em Cristo Jesus. Maturidade, conhecimento do Senhor, maturidade espiritual. E outra coisa, as pessoas, por falta de maturidade, vão aceitando e vão se conformando, vão, como disse Paulo, fala assim, não se conformem, irmãos, mas transformados pela renovação da vossa mente. E o negócio vai. Daqui a pouco, meu irmão, o negócio está estreito. Amém, amados? Você tem que ter conhecimento do Senhor, da palavra de Deus, e não ser um menino espiritual. Não você, qualquer pessoa vai ser enganada. Já tem pastores, irmãos, que estão sendo enganados. Eu quero que você tenha posicionamento na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Você fala assim, isso não soa bem na minha vida. Pelo crescimento, pelo discernimento que você tem na palavra do Senhor. Amém. Por que é que o povo nas igrejas usa óleo? Faz uso de óleo? Porque não tem conhecimento da Bíblia. Porque no dia que tiver conhecimento, maturidade, ser um adulto espiritual, um homem espiritual, ela não vai fazer essas práticas, porque sabe que não tem como você dizer que o óleo ungido, e quem foi que ungiu esse óleo? Porque o único óleo que Deus mandou fazer, que estava de fato ungido, era o que Deus mandou lá em Êxodo. Os demais é óleo de mercado. E tem um propósito, entende? Teve um propósito. Agora, esse óleo que a gente compra no mercado para fazer salada, o mesmo óleo que faz salada, é o mesmo óleo que você diz que é unção, o crente. Não sou algo estranho, não. O mesmo óleo que eu vou pegar para fazer a minha salada, lá, uma salada bonita, linda, é o mesmo, não, eu vou tirar um pouquinho desse azeite aqui, mas vou ungir, é óleo ungido. É nada, filho, é óleo de supermercado, de segunda ou terceira categoria, que você põe em salada. Aí o camarada leva para dentro da igreja, aí diz que é para ungir os irmãos, para abençoar os irmãos. Não posso. Eu não posso enganar você. Mas tem muita gente que fica a vida toda nisso aí. Fica a vida toda. Eu tenho um pastor amigo meu, irmão, ele foi consagrado como apóstolo, bispo,
Faz isso. Estou fora. Está entendendo, irmãos? Eu não posso enganar você, eu tenho que deixar você com conhecimento da palavra do Senhor. Aí veja, voltando cá para o texto, ele vem e diz assim: quero, pois, irmãos, lembrar-vos, embora já estáis ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postos, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. E ele vai dizer o versos 8: estes, da mesma sorte, esses quais, o que ele falou aqui no versículo 4, que introduz, está no quê? Libertinagem. Irmãos, a punição do Senhor para esses homens que está transformando a graça em libertinagem é a mesma punição para Sodoma e Gomorra. É a mesma punição para anjos que estavam na glória, desobedeceram o Senhor, e muitos deles, 1/3 desses anjos desceram, amém, e uma parte desses anjos desceram em algemas eternas. Esses anjos não se libertam de jeito nenhum, estão em algemas eternas, nunca vão conseguir se libertar. Os demais desceram, transformaram-se em demônios. E esses demônios estão usando os homens, né? Manifestam nos homens para trazer essa destruição contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra o nome de Jesus, contra o nome, negando o único e soberano Senhor Jesus Cristo. O negócio não é sério? Então, crescimento espiritual na sua vida, crescimento espiritual na nossa vida, é algo muito sério, irmãos. Nós precisamos alcançar o que Efésios diz, a estatura, a varonilidade, plenitude, a estatura da plenitude. O que é a plenitude? Você ser completo em Jesus, de conhecimento. Isso é maturidade. É você ser um crente nesta terra, mas ser um crente de excelência. E um crente de excelência, ele nunca se desvia. Nunca se desvia. Ele nunca toma um caminho errado. Amém? Então nós estamos entrando no tema importantíssimo para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. Crescer espiritualmente. O meu crescimento tem que ser notório nas nossas confissões, em qualquer lugar que nós estivermos, amém, amados? Em qualquer lugar, nas nossas orações, nas nossas confissões, no nosso zelo pela palavra, no nosso zelo pelas coisas do Senhor, no nosso zelo pela casa de Deus, todos os nossos zelos por aquilo que tange ao Senhor, ao seu reino, à sua casa e à sua palavra. Aí ele vai dizer assim: ora estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra eles. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas, se corrompem. Pastor, aqui está falando de diabo, de demônio? Não, está falando de homens perversos. Evangelho, reino de Deus,
salvação, vida cristã sincera, vida cristã piedosa, vida cristã de santidade, vida cristã de relacionamento com o Senhor, uma vida cristã de fé, batalhando, de alguém está batalhando, isso aí, esqueça isso. Vale qualquer outra coisa, menos essa vida de estreita comunhão com o Senhor, essa vida de crescer espiritualmente mais e mais. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos caminhar. Nós precisamos compreender e entender a nossa vida cristã, caminharmos mais e mais na presença do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, não é capítulo 10, é capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é que Paulo está falando aqui? Escrevendo aos irmãos de Corinto, irmãos, porque esses irmãos precisavam crescer espiritualmente, para que o apóstolo Paulo pudesse trazer aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, aquilo que o próprio Jesus tinha instruído a ele. Ele precisava trazer esse conhecimento aos irmãos de Corinto, a crentes como nós. De fato, a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas. Tinha problema de falta de perdão, falta de comunhão, tinha problema de impureza, de prostituição, tinha muitos problemas. Quando você começa a ler 1 Coríntios capítulo 11, ele ia falar acerca da comunhão da ceia do Senhor, você vê que estava tendo alguns problemas. Então, por isso que Paulo, ele vai dar uma palavra bem dura para que os irmãos pudessem compreender. Então, meus queridos amados irmãos, havia coisas que Paulo queria falar com aqueles irmãos, mas Paulo percebeu que os irmãos ainda não tinham como suportar, porque eles ainda eram crentes carnais. Amém? Não era crentes naturais, era o crente carnal. Eles eram ainda o chamado homem carnal, não era o homem espiritual, porque tem o homem natural, tem um homem carnal, tem um homem espiritual. O que é o homem carnal? O homem natural. É aquele homem que não conhece Jesus. É o homem que não tem conhecimento de Deus, sabe nada de Deus. Aquele que ainda não se converteu a Cristo. O homem carnal é aquele que já se converteu a Jesus, mas ainda tem muita coisa que está operando na sua natureza carnal. Tem muita coisa que ele está guerreando com a sua carne. Ele não consegue perdoar ainda, não está conseguindo perdoar. Ele está brigando com o homem, ao invés de que a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ele está brigando com o ser humano. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas. E ele ainda está brigando com as pessoas. Ele é carnal, ele é crente, mas ele é carnal. Ele ainda está agindo com a sua carne. O homem espiritual é diferente. Ele é espiritual. Ele perdoa. Ele compreende. Ele tem visões. Ele está crescendo cada dia. Então o que Paulo queria era falar de coisas profundas para esses irmãos. É tanto que, amados, você trazer para os irmãos de Corinto, quando você lê o capítulo 13, é um capítulo que vai falar sobre a soberania do amor. Para compreender aquele texto, os irmãos precisavam ser espirituais. Acerca dos dons espirituais, esses irmãos precisavam estarem alimentados, crescidos espiritualmente. Então, professor, olha, irmãos, tem coisas que eu quero falar para vocês, mas você não pode suportar ainda. Então é preciso que vocês cresçam. E aí, ele vai dizer assim:
Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem. Está vendo aí? Ainda tinham ciúmes e tinham contendas entre eles. Muita contenda. E essa contenda é um problema do homem carnal. Ciúmes também é um problema do homem carnal. Se render facilmente a um problema, se render facilmente diante de uma provação, de uma tribulação, ainda são atitudes de um crente carnal, de um homem carnal, e não de um espiritual. Porque o espiritual, ele vai resistir firme, porque ele sabe em quem ele pertence, de quem ele pertence, ele sabe o que ele tem e o que ele pode. Amém? Isso é muito diferente. E aí ele vai dizer assim, irmãos: ainda há ciúmes e contenda entre vocês. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo homens? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o quê? Que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos o quê? Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Até para os irmãos compreendermos por que é que Paulo está dizendo que nós somos edifício de Deus. O que é ser um edifício de Deus? E quando você lê Efésios capítulo 4, ele vai dizer: olha, vocês crescem como edifício do Senhor. Vocês estão crescendo como igreja, ligados, unidos por todas as juntas. Cresce para, vocês vão avançando para o crescimento de quem? Para o conhecimento, vocês crescem para o crescimento de Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Você vai crescendo para o Senhor. O seu crescimento vai ser notório na sua vida, na sua caminhada, em qualquer lugar que você estiver, mas esse conhecimento é conhecimento que está vindo do Senhor. Amém, amados? Está vindo do Senhor. O que mais vai importar para a sua vida são as instruções reais, verdadeiras e poderosas daquilo que você precisa do Senhor. O mais que vir, você pode rejeitar. Essas coisinhas de menino, você pode jogar fora. A caminhada com o corredor de sal. Vamos correr dentro da igreja aqui. Vamos derrubar as muralhas de Jericó. E aí vai. As campanhas, as correntes, e vão, e as pessoas passam a vida toda, irmãos, elas não conseguir alcançar discernimento, maturidade e crescimento espiritual. Nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para crescer. Amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia nas cartas de Paulo às Gálatas, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Aí tem irmão que é assim, o carnal, ele viu que o irmão, não falei que ia cair. Sabe o que é isso aí? Isso aí é alguma coisa que fez lá atrás. Isso é carnal. O espiritual, ele vai ajudar o irmão. Amém? Sabe por que o espiritual vai compreender? Porque qualquer pessoa pode estar e cair até no mesmo erro. Eu não estou falando de pecado não, viu, irmão?
Uma coisa há uma diferença muito grande entre essa questão de pecado e você cometer falhas. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Uma coisa é pecado premeditado, pecado doloso. Outra coisa é você falhou. Entende? Quando Abraão leva Ló com ele, na verdade, o meu entendimento é que aquilo passou. Ló, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Aquilo para ele sai, vai para a casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. De repente ele não captou bem aquilo, a mensagem do Senhor, e por uma emoçãozinha levou Ló com ele. E aí, porque trouxe prejuízo para ele, houve prejuízo para Abraão. Aí ele atentou, rapaz. Mas não foi para Deus, ó Deus, me perdoe, ó Deus, me perdoe, Senhor, porque eu levei Ló. Teve isso com Abraão. Ele, rapaz, isso está acontecendo porque agora eu caí na real que Deus falou. Me lembrei que Deus falou, não era para levar Ló. E essa situação que está acontecendo aqui é porque eu levei ele. Mas não foi para Deus, oh Deus, eu faço aqui um jejum de uma semana porque eu levei Ló. Não tem isso, está entendendo? Ele aí, Ló, faz o seguinte, escolha aí, vá para lá. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para cá. Estão entendendo, amados? Então, de repente, o homem carnal ali arvorou. Aí, se você viu que seu irmão ele agiu errado, fez a coisa errada, você vai fazer o quê? Porque você é espiritual. Você vai agir com um espírito de brandura. Porque você sabe que você é espiritual, faz isso. O carnal não. O carnal ele quer, entende? Mostrar que ele está com a razão. Não é? O carnal ele quer mostrar que ele... Nada disso. Você vai lá porque você é espiritual com espírito de brandura. Você vai ajudar. E é preciso nós chegarmos a esse nível. Amém, amados? Precisamos chegar ao nível espiritual de você estar tão ligado nas coisas do Senhor. Aí de repente aconteceu alguma coisa, aí o pastor não chegou. Você não ficar perdido aqui. E agora, cadê o pastor? Ai, meu Deus, o pastor não está aqui, como é que vai ser o culto? Não. Não tem esse negócio, não. Vocês são espirituais. Deu o horário do culto, cadê o pastor? Não chegou, não? A gente já começa, você já começa. Entre irmãos, reúne os irmãos, vamos adorar, vamos louvar a Deus. E depois, uma pessoa diz assim, fulano de tal vai ministrar a palavra aqui. Sabe o que é isso? Aí não tem bagunça, é ser espiritual. O que não é ser espiritual é ficar todo mundo perdido. Não, eu não vou. Não bote para mim, não bote isso para mim não. Eu não sei orar. Tem que acabar com isso. Não me bote para orar, porque se botar para orar, eu já começo a tremer, minha mão começa a suar, eu entro em desespero, perco a voz, e joga fora tudo isso. Amém, irmão? Joga fora isso. Não, o pastor não está aqui, mas o culto continua, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e nós somos espirituais. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Mas não ficar perdido. O horário está passando, o pastor não chegou, e aí? Pastor não veio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma oraçãozinha, a gente vai embora depois. É errado. Toca o barco, toca o culto. Vocês estão entendendo? Tudo com ordem e com decência. Porque vocês são espirituais. Estão entendendo, amados? Não é fazer as bagunças que se vê por aí. Entende? Aí bota irmão, peraí, pastor não está aqui, não tem ninguém aqui. E aí? O pastor não está.
A esposa do pastor não está. O ministro do louvor não está. E aí? Vamos tocar. Bora? Reúne os irmãos, ora, louva a Deus, canta louvores, ministra e louva e adora, e adora, e adora. Agora vamos ministrar a palavra do Senhor. Ministra a palavra, amém. Levanta alguém, chama a oração para os dízimos, para as ofertas da casa do Senhor. Encerra o culto e vai embora, pronto. E fecha a casa do Senhor. Sabe o que é isso? Essa é espiritual. É você ser um cristão maduro espiritualmente. Porque você sabe o que você está fazendo. Amém. O que não pode, amado, a gente chegar aqui, eu sou crente. Aí tem um monte de luta para resolver. Eu já chego aqui pensando na luta. Já cheguei aqui, a minha cabeça é cheia de aflição. Ai, meu Deus, aquela situação, meu Deus. Você chegou aqui assim e trouxe uma carga toda para o lugar de louvor e adoração? Isso é crente carnal, isso é crente menino. O espiritual não faz assim não. O espiritual chega pronto para louvar, para adorar, engrandecer ao Senhor. Não quero nem saber o que está acontecendo lá fora. O que me interessa é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Reunião de irmãos, reunião de crentes, que está se reunindo em nome de Jesus, aleluia. Então não venho aqui somente para jogar as minhas queixas diante do Senhor, mas eu vim louvá-lo, eu vim adorá-lo, vim engrandecer, porque o crente espiritual, enquanto o crente maduro espiritualmente, enquanto está fazendo assim para o Senhor, pode ter certeza, Deus está enviando honras para ele. Deus faz assim. Mas é preciso que haja esse crescimento, que haja essa disposição. Isso é crente. 2. Levar as cargas uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga-se alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente entre si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherás o quê? Colherás vida eterna. Você está entendendo? Paulo está falando aqui dessa diferença do homem carnal, do homem espiritual, daquele que cresce espiritualmente. O crente carnal que não cresce vai experimentar de tal coisa, o espiritual vai experimentar de outra coisa. Então, os que vão continuam nessa de serem engodados, enganados, o que vai desfrutar de Deus? Nada. Fora as instruções erradas que vão recebendo e vão aceitando. Aí vão vindo aqui, ouvir isso, aí pronto. Aí começa a ouvir coisa, aí começa a receber coisa. Aquilo já começa a mexer na cabeça dele e vai mudando. Pastor, eu vi algo assim, assim, assim. E aí? Aí começa o comentário. Notícia ruim espalha rápido. Espalha muito rápido. Mas nós precisamos a cada dia, como crentes, crescermos espiritualmente. Tomarmos alguns cuidados na nossa vida cristã. Porque se você, que sabe que você está caminhando na graça do Senhor, a graça do Senhor não pode ser tratada de qualquer jeito. Só os espirituais vão compreender a graça do Senhor.
E se você andar nela, você vai desfrutar do que ela já proporcionou para a sua vida. E o Senhor me chamou você para sermos espirituais, crentes que crescem espiritualmente a cada dia, crescendo espiritualmente a cada dia, até nós chegarmos ao nível espiritual do qual Paulo diz lá em Efésios, de estatura de perfeito varão, de alcançarmos do pleno conhecimento, da varonilidade, do conhecimento de Cristo. E aí ele vai dizer, para que vocês não sejam como meninos, agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Então que possamos crescer mais, irmãos, em oração, em comunhão, amém, no meditar na palavra de Deus, num congregar, congregue mais, louve mais, adore mais, estreite muito mais comunhão com o Senhor. Nós precisamos a cada dia, irmãos, alcançar degraus na nossa vida cristã. Eu sempre digo isso. Crescimento na vida cristã, ela não é pelo elevador. Elevador é rápido. Você aperta o botãozinho, você quer ir para aqui andar. Aí eu quero ir o 30º andar. Você apertou um botão, pode contar alguns segundos. A depender, não dura mais do que 1 minuto você chegar lá num 33º andar. Porque é rápido. Vida cristã é pela escada. Você sobe os degraus. Tudo que você tem para viver naquele degrau, viva. Depois você vai passar para um segundo degrau. Observe quem é que cansa mais. Quem sobe escada correndo ou quem sobe devagarzinho. Quem sobe correndo cansa mais rápido. Se você subir um degrau, sentiu que está chegando o cansaço, pare e descanse um pouquinho ali. Você para, descansa, relaxa, vai ganhar fôlego para continuar subindo. É ou não é? Sobe mais alguns degraus, recupera o fôlego novamente e você continua a subir, não é assim? Você continua a subir. E a sua vida cristã, ela vai caminhando, fazendo história. Deseje isso. Coloque isso como algo na sua vida, algo primordial na sua vida cristã, e você vai ser uma bênção diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que esta palavra abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.